comprovando, né, e desmascarando a mentira de alguns que falam a igreja era o mistério de Deus. Não, pessoal, a igreja já existia. O mistério é o enxerto das nações na comunidade. 1 Pedro 1, verso 10 diz assim: desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles, já existia o Espírito de Cristo nos profetas, que é o Espírito Santo, é a mesma coisa, tá? Indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Colossenses 1, 25 e 27 diz assim: da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério era esse? A igreja? Não. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os estrangeiros, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o mistério, né, unanimemente falando, é o enxerto das nações na comunidade e não o nascimento da igreja, tá? Inclusive, se você tem dúvidas sobre o que é igreja, você vai ver que desde a Bíblia hebraica essa igreja já existia e ela começa com Israel. Comentário aqui, Clemente de Alexandria. Pois uma é a verdadeira igreja, aquela que é desde os justos antigos, segundo a disposição de Deus, convergindo para uma só assembleia, e os justos em cada tempo são reunidos em um só. Ou seja, para Clemente a igreja já existia, desde os tempos antigos ali, tá? Clemente de Alexandria. Portanto, a antiga e católica igreja é uma só, aquela segundo os patriarcas e os profetas, e aquela segundo Cristo e os apóstolos. Aqui, quando ele fala o termo católica, não é o sentido moderno de hoje, tá? A congregação que nasceu no quarto século, não. Católica aqui é o sentido universal, tá, pessoal? Orígenes. A igreja existiu desde o princípio, e desde o princípio não faltou aos justos, mas sempre houve a congregação dos santos. Orígenes, novamente. Se alguém considerar a igreja dos antigos, encontrará que ela não era carnal, mas espiritual. Eusébio de Cesareia, que mesmo antes da vinda de Cristo, a igreja dos que temem a Deus não era desconhecida, mas também já existia então. Agostinho de Hipona. A igreja desde Abel, como diz a Escritura, peregrina até o fim do século. Perfeito? Então, pessoal, comprovando aqui que a igreja já existia, tá? Esse negócio que o mistério é a igreja que nasceu no primeiro século, isso daí é coisa do dispensacionalismo. A gente não está aqui para ensinar dispensacionalismo, sim interpretação da Bíblia. Israel agora é só espiritual? Gálatas 4, 21 ao 31. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Temos também Gálatas 4, 22 e 24. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Por que usam esse texto? Alguns entendem que Paulo estaria contrastando Israel, ligado ao Sinai, que é a lei, Agar, a comunidade messiânica Sara. E daí concluem que a antiga estrutura teria sido rejeitada, né? Que é o Israel étnico. Só que isso não é verdade, tá? Para você entender isso, você tem que entender o contexto de Gálatas.